Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenham aproveitado esses dias de recesso, né? Mas já acabou, vamos dar continuidade. Temos que fazer uma recapitulação do nosso conteúdo e é isso que nós vamos fazer durante essa nossa videoaula de hoje. Lembrando que nós trabalhamos matéria, suas propriedades, nós vimos também sobre os modelos atômicos. Então, pessoal, é o seguinte, eu não posso estar mais voltando, explicando tudo aquilo novamente que vocês já têm em mãos. Pessoal, se vocês ainda não assistiram as videoaulas, vocês têm essa oportunidade. Está no meu canal, olhem lá, assistam as videoaulas. Se tiver dúvidas, mandem as dúvidas no meu privado, porque quando vocês perguntam, dá a entender que vocês querem aprender mais, que existe alguma coisa que está sendo dúvida na cabecinha de vocês, e nós como professores temos essa obrigação, entre aspas, de tentar ajudar da melhor forma possível a esclarecer essas dúvidas. Então, só lembrando que nós trabalhamos sobre matéria, o que é matéria, vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, nós vimos que a matéria ela tem as suas propriedades, que são as propriedades físicas e propriedades químicas, não é isso? Nós vimos exemplos de propriedades químicas e vimos exemplos de propriedades físicas. Tudo que é físico não altera a natureza da matéria. Tudo que é químico vai alterar a natureza da matéria. Exemplo de um fenômeno físico, a transformação da água no estado líquido para o estado sólido, gelo, não é isso? Um exemplo de uma transformação química, nós temos aí a queima de uma vela. É um exemplo de uma transformação química. Nós vimos também, já entrando na parte, desculpa pessoal, falando um pouquinho sobre a matéria, nós vimos sobre as substâncias, que elas podem ser simples e que elas podem ser compostas. Para que a gente fale um pouquinho sobre substâncias simples e compostas, vamos só lembrar um pouquinho sobre a questão dos conceitos básicos da matéria aí, que é o nosso primeiro tópico. Antigamente, existia, como teoria, a ideia de que a matéria, ela era algo totalmente indivisível. Esse daí veio sendo um primeiro modelo atômico proposto por John Dalton. Por quê? Porque lá atrás, Leucipo e Demócrito, eles aprofundando seus conhecimentos sobre o estudo da matéria, eles viram eles sugeriram, melhor dizendo, que eles poderiam dividir a matéria em pedaços, e o menor pedaço daquela divisão seria indivisível. E com base nessa explicação de Leucipo e Demócrito, veio John Dalton propondo seus modelos atômicos, onde ele falava que toda a matéria é formada por entidades extremamente pequenas, e essas extremidades são chamadas de átomos. E que os átomos, eles não se dividem. O número de átomos, eles são diferentes de acordo com a sua natureza. Ou seja, de acordo com um átomo ele pode ser conforme o átomo, ele apresenta uma característica específica. Então, ele tem uma natureza própria. E é aquilo, essa informação, essas propriedades, é exclusiva de cada átomo. Isso aí foi enfatizado não somente por John Dalton. Veio as outras teorias atômicas, elas enfatizavam isso, que cada átomo, cada elemento químico, ele apresentava sua propriedade, ele apresentava sua característica específica, e que o número de átomos diferentes que existem na natureza
é relativamente pequeno, né? São 118, né? A última atualização da IUPAC, nós estávamos com 119 elementos químicos prescrito, com todas as suas informações já específicas, tá? E a formação dos materiais se dá por meio de diferentes associações de átomos iguais ou não. É aí que nós vamos entrar nas substâncias simples e nas substâncias compostas. Lembrando que nós estamos fazendo um resumo, tudo bem? E aí, resumidamente, nós temos que substância pura simples, por ação de agentes físicos, não se decompõem. Elas não formam outras substâncias. Um exemplo disso: hidrogênio é hidrogênio, oxigênio é oxigênio, ferro é ferro, ozônio é ozônio, prata é prata, iodo é iodo, tá? Então, observem essa questão aí, que toda matéria que ela é pura e simples, ela não vai se transformar, ela não vai formar outra matéria, outra substância. Ela vai ser sempre aquela mesma. Por exemplo, os próprios elementos químicos. Um hidrogênio, ele vai ser sempre um hidrogênio, ele vai ter sempre a massa atômica dele, o número atômico dele e pronto, tá? Aí a gente... Desculpa, tá? E aí, pessoal, nós temos, além das substâncias simples, as substâncias puras simples, nós temos as substâncias que elas são puras e que elas são compostas. Substâncias puras pode ser, né, exemplificada como por ação de um agente físico, como calor, eletricidade e outra coisa. Uma substância pura composta, ou espécies químicas compostas, também elas são chamadas assim, podem se decompor, ou seja, elas podem se dividirem em duas ou mais substâncias. As substâncias puras simples, por ação desses agentes, lembrando que são agentes físicos, tá? Agentes físicos, não podem ser decompostas em duas ou mais substâncias diferentes. Então, pessoal, por exemplo, nós temos aqui a água. A água, ela é uma substância simples. Como eu sei que a água é uma substância simples? Por natureza, nós já temos esse conceito de que a água é uma substância simples, tá? Por questão de decisões aí, digamos aí, teorias científicas, a água é uma substância simples e pura, tá? É outra característica muito importante. Quando nós falamos sobre esses sistemas de substâncias puras e substâncias compostas, nós vamos entender que toda substância pura, simples, ela vai ser formada por elementos químicos iguais. O2, C2. E quando nós falamos de uma mistura ou uma substância composta, eu estou falando de uma substância onde ela é formada por elementos químicos diferentes. Ok? Todas as vezes que eu falar de uma substância pura, simples, eu estou falando de uma substância que ela é formada por elementos químicos iguais. Quando eu falo de uma substância pura, mas ela é composta, gente, ela vai ter que ter a mesma quantidade de moléculas. Ou seja, se é o CO2, vai ter que existir 3 moléculas de CO2. Ou seja, vamos ter aí 6 oxigênio e 3 carbono. Então, assim, uma mistura que ela é composta, mas ela
é só composta, ela vai apresentar elementos químicos diferentes, mas as moléculas elas serão iguais entre si, na mesma proporção. E aí, quando eu falo de uma mistura, eu estou falando de uma relação desproporcional entre as moléculas. Eu posso ter dentro de uma mistura um dióxido de carbono, um monóxido de carbono, um trióxido de enxofre. A proporção de moléculas aí são diferentes. E outra coisa, elas podem ser iguais, os mesmos elementos químicos, como também podem ser diferentes, ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo. Nessa parte aqui, nós já vamos introduzir o segundo modelo atômico, que é o do John Thomson, tá? Nós vimos lá atrás, no modelo atômico de Dalton, esses 3 pontinhos aqui, que eu vou dar até uma maximizada aqui na minha tela, para vocês olharem bem. Esse aqui é o John Dalton, nosso, o cara da química aí, que deu que a partir com base, nas leis ponderais, ele propôs uma estrutura atômica que ficou conhecida como o primeiro modelo atômico, de John Dalton. E aí, pessoal, observem esses 4 pontinhos muito importantes. Toda matéria é formada por entidades extremamente pequenas, que são átomos. Os átomos, eles são indivisíveis. O número de átomos diferentes que existem na natureza é relativamente pequeno. E a formação dos materiais se dá por meio de diferentes associações entre átomos que podem ser iguais, como a substância pura, e que também podem ser por átomos que não são iguais, formando assim uma substância composta. Então, pessoal, com base nisso, nós tivemos várias evoluções dentro do estudo da química em relação à matéria. Houve-se a descoberta dos elementos químicos, houve a caracterização dos elementos químicos. Cada elemento químico ele adquiriu uma nomenclatura específica. Todas essas informações que eu estou passando para vocês estão nos slides anteriores que eu gravei nas minhas videoaulas e também está contida nesse conteúdo que eu estou trabalhando com vocês, tá ok? Na aula de hoje, nós vamos parar em estrutura atômica, a natureza elétrica da matéria. Nós não vamos falar sobre natureza elétrica da matéria. Esse conteúdo, ele vai ser trabalhado, abordado na nossa aula de semana que vem. Mas eu já vou enviar para vocês, tá ok? Com todo esse conteúdo, para que vocês já façam uma leitura, porque ele também já foi explicado, porque aqui vai falar sobre a descoberta dos elétrons, a descoberta dos cátions, Fala sobre as partículas positivas, partículas negativas, fala sobre a radioatividade, fala sobre a experiência de Rutherford e deixa, como o nosso último modelo do átomo, como esse modelo atômico de Rutherford, que é semelhante a um sistema planetário onde o núcleo, a eletrosfera, gira em torno do núcleo. Porém, essas informações mais precisas nós veremos na próxima aula. Só enfatizando que, como atividade proposta, vocês irão fazer uma síntese relacionada a esse conteúdo do módulo 6, tá? A matéria. Vocês irão usar essas 2 paginazinhas aqui para fazer uma síntese, um breve resumo com as palavrazinhas de vocês. Não precisa vocês tirarem nada do livro, a não ser que vocês querem colocar os conceitos, mas vocês acham mais interessante copiar do jeitinho que está no livro, tá bom?
Mas assim, eu não quero que vocês copiem esse texto no caderno de vocês. Eu quero que vocês façam uma síntese. Pode ser um mapa mental, só colocando as informações principais. É isso que eu quero como atividade. E outra coisa, não esqueçam de colocar perguntas. Coloquem para mim aí, professor, o que é um átomo? Professora, matéria, o que é matéria mesmo? Qual foi o modelo de Dalton? O que ele falava sobre o átomo? Quem foi que propôs as leis ponderais? Vocês têm que perguntar para que nós possamos ajudar vocês. E é para isso que nós estamos aqui, tá ok? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, uma boa aula, que vocês possam estar compreendendo o que eu estou explicando e saúde a todos nós. Um beijo!